Vamos lá então, começando essa entrevista com o nosso grande amigo. Eu quero agradecer, desejar, Sérgio, você ter aceitado o convite, né? A gente entrou em contato contigo, para a gente é uma grande honra, como a gente disse. Se não somos uma das, somos a única, posso garantir que somos a única rádio aqui da região que fala sobre Fórmula 1, que é um esporte muito legal, apesar de a gente ter esse ato todo aí de 100 brasileiros, né? Mas a gente sabe que tem muita gente apaixonada, e você é um cara que resgatou isso de uns anos para cá, principalmente do ano passado para cá, resgatou essa emoção. Sérgio, é um grande prazer, muito obrigado por ter aceitado o convite, é uma honra recebê-lo aqui na Difusora. Muito obrigado, um abraço para você, para os ouvintes da Rádio Difusora de Ouro Fino FM. Eu gosto muito de estar sempre com os ouvintes de rádio, porque eu vim de rádio, então eu respeito muito esse veículo de comunicação. Obrigado, Rodolfo, pelo convite. Eu quero agradecer também aqui ao Marcelo e ao Dante, que conosco vão aqui bater esse papo legal sobre Fórmula 1. Tá certo. Marcelo Toledo, eu vou conversar com você, quer fazer alguma pergunta aí para o Sérgio? Fica à vontade. Obrigado pela honra de fazer a primeira pergunta. Não, como o Sérgio mesmo disse, ele é um homem de rádio, né? Ele começou na Rádio Roquete Pinto com 16 anos, né? E eu acho que todos os grandes narradores da televisão, eles vêm do rádio. Ou se eles não vêm do rádio, eles pegam alguma coisa dos nossos grandes narradores, né? Fiore Giliotti, Silvio Luiz, enfim, nós temos aqui vários inúmeros, tá? Eu gostaria de saber dele o seguinte: ele já narrou praticamente todos os esportes, né? Esportes olímpicos, futebol, vôlei, MMA, tudo isso quando ele trabalhava ainda no antigo prefixo, né? Na TV Globo, Sport TV, e agora ele é a voz da Fórmula 1 do Brasil pela Bandeirantes. Gostaria de saber o seguinte, Sérgio: existe ainda, nessa tua vasta e bem-sucedida carreira, algum esporte que tu ainda não narrou e que quando tu vê ele, tu diz, puxa vida, esse esporte eu gostaria de narrar, esse eu quero ter oportunidade. Muito obrigado pela participação. Obrigado a você, Marcelo. Um abraço mais uma vez e obrigado por estar participando. Obrigado pela pergunta. É uma pergunta muito recorrente. Muita gente me pergunta isso. Eu já narrei 5 Olimpíadas de verão, 4 Jogos de Inverno, 4 Olimpíadas de Inverno e 5 Copas do Mundo. Então, eu tenho bastante experiência com as modalidades esportivas, sejam elas de verão, que é a nossa, digamos assim, né? A nossa Olimpíada, que a gente vai com o maior número de atletas e conquista o maior número de medalhas, e a de inverno, que a gente manda alguns atletas lá para se fazer o Brasil representar. E outro dia eu gosto muito de todos os esportes, eu sou um locutor esportivo e sou um apaixonado pelos esportes, né? E eu estava outro dia vendo um jogo, e eu jogo também tênis, eu brinco, né, de jogar tênis, sou um tenista bissexto, pratico beach tênis também, e outro dia eu vi um jogo que eu não narrei, e é um esporte que não é olímpico, que é o paddle, né? Então, é muito legal. O paddle é quase uma mistura de tênis com squash, né? As raquetes são parecidas com a raquete do hoje beach tênis, né? A bola tem que dar um kick ou na parede, bate na parede, quer dizer, é um esporte muito legal. Mas, assim como o tênis, o paddle não é um esporte de narrar, né? Porque esses esportes de raquete, você narra, por exemplo, quem está sacando, e depois você fica ouvindo o barulho da bola, as jogadas, as contrações dos jogadores, as manifestações, não é uma coisa narrada. Mas é uma modalidade esportiva que eu ainda não narrei, não tive a oportunidade. Das tantas e tantas modalidades olímpicas e também não olímpicas, como é o caso, por exemplo, da Fórmula 1, do próprio MMA, que não é uma modalidade olímpica, né? Eu já narrei corridas de avião também, quando teve no Rio de Janeiro aquele evento da Red Bull maravilhoso, que eram as corridas aéreas, um evento fantástico. Motonáutica, que eu tive também o prazer de narrar, também um evento de muita velocidade, espetacular. Mas essa modalidade do paddle, eu estava vendo agora, me lembrei, em função da sua pergunta, é uma modalidade que eu gostaria de tentar narrar. Tá certo. Doutor Dante, alguma pergunta, doutor? Fique à vontade. Eu queria que o Sérgio Maurício trouxesse para nós, já adentrando em Fórmula 1, né, a paixão dele por Fórmula 1. Logo que ele chegou na Rede Bandeirante, e quem acompanha a Fórmula 1, ele passou isso, se eu não me engano, para o Elias Júnior e para a Glenda Klosowski. Como foi esse amor? E eu recordo ainda, Sérgio Maurício, que você era proibido de ver Fórmula 1, né? Por um acidente que aconteceu, o Dante, em 73, com o piloto Roger Wilson, que foi a primeira vez, na verdade, que a televisão mostrou alguém morrendo,
porque até então a televisão ela era feita muito de VTs, né, de videotapes. Algumas coisas eram ao vivo, como algumas partidas de futebol eram passadas ao vivo, outras eram gravadas e passadas em VT, alguns programas de auditório, esses a maioria era ao vivo, as novelas já eram gravadas, existiam jornais também, que eram também ao vivo, e as modalidades esportivas que passavam naquela época, além das lutas de boxe e futebol, a televisão começou a passar nos anos 70 a Fórmula 1, muito em função do sucesso que o Emerson teve, né? E os pilotos brasileiros que já vinham tendo sucesso na Europa, mas o Emerson chegou no auge do sucesso em 72, né? E em 73 teve essa corrida em que o Roger Wilson, um piloto obscuro, acabou se envolvendo num acidente e o carro dele pegou fogo. E naquela época os carros eles eram verdadeiras banheiras de gasolina, porque os motores consumiam muito, eles tinham que sair para a corrida com acima de 150, 170 litros de combustível. E os tanques ficavam exatamente nas laterais, no que se chama hoje side pods, né? Nas laterais dos carros e atrás do banco. Então o piloto ficava como se ele estivesse sentado numa banheira de gasolina, né? E teve uma explosão, ele não conseguiu bater no cinto, ele não conseguiu pular fora, ele teve uma concussão, porque ele bateu com a cabeça no volante. Naquela época, tudo que se regia a segurança da Fórmula 1 era uma coisa muito precária, né? Na verdade, a Fórmula 1, cada acidente, ela foi se, digamos assim, entre aspas, melhorando, né? Ela foi se aperfeiçoando exatamente com os acidentes, né? E o Roger Wilson sofreu esse acidente fatal e o meu pai me proibiu de ver a Fórmula 1 porque ele falava que isso não é esporte. Eu te levo para ver jogos no Maracanã, eu ia muito ver jogos na época, existia uma efervescência no basquete, no futsal, meu pai me levava e tal, mas ele não me deixou, eu tinha 9 para 10 anos de idade, ele não me deixou mais ver a Fórmula 1. Mas eu era apaixonado por aquilo, eu nem sei dizer para você bem por quê. É claro que eu era um garoto que gostava de bola e carrinho, mas a Fórmula 1 foi uma coisa que me deixou, o título do Emerson me deixou assim muito mexido, como me deixou o futebol em 70, né? Eu tinha 7 anos quando houve o tricampeonato. Eu fui em 69 ainda com meu pai, desculpe, só estou fazendo um desvio aqui de curvas. Não, fica à vontade. Eu fui no Maracanã, no recorde de público, Brasil e Paraguai. O Brasil venceu o Paraguai por 1-0 e se classificou para a Copa de 70. Quase que o Brasil não vai para a Copa de 70, porque precisou de um jogo assim como em 94, que também ganhou o título mundial. Em 93, o Romário marcou 2 contra o Uruguai para classificar a seleção. E aconteceu isso. Então, o futebol era uma coisa que estava viva, porque era o nosso esporte, a seleção canarinho, o tricampeonato. E em 72, o Emerson, né? E aquilo despertou no brasileiro e em muitas crianças, acredito, como eu, uma paixão pela Fórmula 1. E esse acidente acabou meio que me interrompendo, assim, mas eu tinha um tio que também era apaixonado, que gostava muito de corridas, e eu comecei a ir nos domingos de corrida para a casa desse meu tio, que morava 2 ruas depois da minha, eu já tinha 10 anos, 9 para 10. Então, meu pai, depois que percebeu isso, porque ele começou a ver que todo domingo que tinha corrida, e não eram tantos domingos assim, as corridas eram 12, 13 provas, 14 no ano, nos anos 70 não passava disso, ele viu que a minha paixão não dava para segurar mesmo, ele falou, não, tá bom, você pode vir aqui, não precisa lá incomodar seu tio. Eu não incomodava, claro que não, mas o meu pai só quis me dar, digamos assim, um aval que eu poderia assistir as corridas lá. E até mesmo pegando o seu gancho, Sérgio Maurício, eu digo em questão do título do Emerson, a coisa gloriosa que foi a narração do pai dele, né? Na Rádio Jovem Pan. Na Rádio Jovem Pan, né? O Barão, conhecido como Barão, a narração dele. O Wilson, irmão, é o Wilson Fittipaldi Júnior. Ele é o Wilson Barão Fittipaldi, né? O Barão ele foi realmente um dos maiores locutores esportivos. Ele foi pioneiro, inclusive, nisso, porque naquela época, antes da televisão fazer as transmissões, já nos anos 60, ele já ia fazer, eu digo isso, 68, 69, ele já viajava para fazer transmissões de Fórmula 1, e a partir de 70, quando o filho dele já estava sentado num carro de Fórmula 1, em 70 o Emerson guiou pela primeira vez um Fórmula 1, ele já ia lá fazer as transmissões. Eu posso imaginar a felicidade, né? A contemplação de poder narrar, né, para o Brasil inteiro um título mundial do próprio filho. E
toda a trajetória que os irmãos Fittipaldi tiveram no automobilismo, e isso também se deve graças a esse pioneirismo do Wilson Barão Fittipaldi. Falando desse pioneirismo também, Sérgio, a gente viu que nesse início seu de carreira, você pegou a fase áurea da Fórmula 1, que a referência era o Juan Manuel Fangio, né? Pentacampeão, depois você pegou a era do Prost, que chegou a ser 4 vezes, o Ayrton Senna brigando com o Prost. Aí vamos um ponto aí, nessa nova geração, Schumacher e Hamilton, eles são muito diferentes dos demais de hoje. Você disse que podemos dizer assim que eles são de outro mundo, que o Hamilton está fazendo um recorde atrás de recorde, o que o Schumacher fez também. O que você acha da diferença dessas épocas de Fangio, Prost e Senna para Schumacher e Hamilton? Uma outra pergunta recorrente. Eu não gosto muito de comparações, mas como eu sou muito perguntado e eu não gosto de deixar ninguém no vácuo ou não dar uma resposta que seja conclusiva, eu mesmo cheguei a algumas conclusões desses meus tantos anos que eu amo Fórmula 1, que eu sou um telespectador, que eu sou um consumidor do produto, que eu sou também um narrador esportivo e um narrador da Fórmula 1. Eu acho que foram épocas, né? O Fangio, ele conseguiu nos anos 50 5 títulos mundiais, ele andou com 6 marcas diferentes de carros da Fórmula 1, ele foi campeão em todas elas, um piloto acima da média de todos aqueles que eram verdadeiros, na época se falava os ases do volante, eram os caras destemidos que iam para lá com uma luvinha que deixava os dedos à mostra, o capacete era quase que um pinico na cabeça, pendurado, não existia cinto de segurança e os carros já tinham 200 HP. Né? Se você imaginar hoje que um carro médio aí brasileiro tem 150 HP, os carros naquela época já tinham 200 HP. Claro que era uma outra concepção, eram motores carburados, com carburador, motores grandes, com muitas cilindradas, mas eles andavam muito, né? E foram pioneiros. Então, o Fangio conquistou esses 5 títulos mundiais. Depois, muitos anos depois, nós tivemos o Prost como tetracampeão, e muita gente ficou pensando, poxa, agora, será que o título do Fangio, esse título de maior vencedor, ele está abalado, ele está melindrado, mas o Prost não conseguiu avançar, além desses 4 títulos, aí passando também por grandes tricampeões, como os nossos brasileiros, Nelson Piquet e Ayrton Senna. E aí vem o tal do Schumacher, né? O Michael Schumacher, um verdadeiro papa-títulos, um cara que conquistou 7 títulos mundiais, bateu todos os recordes possíveis e impossíveis, né? E a gente fica imaginando, puxa vida, o cara conquistou 7 títulos mundiais, o cara tem 91 vitórias, o cara tem 65 pole positions, o cara é demais, ele levou a Ferrari para outro patamar, ele fez isso, fez aquilo, todos os feitos dele, e aí aparece o Lewis Hamilton, né, em 2006, campeão da GP2, muito antes ele já campeão de kart, campeão com todas as categorias que passou, mas em 2006 campeão da GP2, 2007 ele estreia no automobilismo, ele estreia já no ano, já vencendo nesse ano, em 2007 vencendo corridas, né? E em 2008 ele já é campeão do mundo. E aí vem com uma trajetória também, um papa-títulos, um papa-recordes, um cara obstinado. E aí eu volto na pergunta que você me fez, né? Em relação ao Schumacher, ao Hamilton, se eles são os melhores. Eu acho o Hamilton o melhor piloto de Fórmula 1 que eu já vi guiando. Eu não posso falar se a técnica do Juan Manuel Fangio era tão boa, se a do Alberto Ascari, o Nino Farina e outros tantos que a gente poderia citar aqui, o Chico Landi, o brasileiro, mas dos pilotos que eu vi guiar, eu nunca vi ninguém com tanta técnica, com tanto arrojo, com tanta determinação. E outro dia, até gravando um programa para a Band, me foi feita essa pergunta, assim, em comparação, e eu falei assim, olha, eu quero dizer o seguinte, eu acho que o Hamilton, ele é um cruzamento, se a gente puder imaginar, um cruzamento de Senna com Schumacher. Ele tem todas as valências desses dois pilotos. Esses dois caras que eram obstinados, que eram dedicados, que eram esforçados, que se tornaram atletas, porque a Fórmula 1 passou por um nível... Eu me lembro que o Piquet, nos anos 80, ele fazia 20 minutos de corrida, era o máximo que ele fazia. Achava aquilo chato, um saco, como ele falava. E era necessário porque os carros já estavam ficando com mais tecnologia, os carros não era uma forma empírica de se guiar um carro de corrida, havia uma necessidade do preparo físico, né? Aí chega o Ayrton Senna, que vocês se lembram, em 84, numa corrida de Kyalami, o carro ele fez tanta força que ele teve um espasmo muscular, não conseguiu sair do carro. Retiraram o Ayrton Senna como se fosse um boneco,
colocaram numa maca. Tem até uma entrevista, se não me engano, com o Roberto Cabrini, da TV Globo, que o Senna ele fala balbuciando assim: impossível guiar esse carro, porque os carros eles eram direção hidráulica e naquele momento falhou a direção hidráulica, então o carro era tão pesado. E o Senna, se tocando disso, ele se transformou num atleta, né? Ele passou a encarar o preparo físico exatamente com o professor Nuno Cobra, que tinha sido o mesmo preparador físico do Pelé. Ele fez um trabalho específico com o Ayrton Senna, que era um trabalho diferente, porque o trabalho para piloto ele exige muito pescoço, muito braço, muito ombro, né? Menos a parte de pernas, mas mais a parte do tronco e dos braços, né? Cabeça, principalmente. Hoje em dia, os trabalhos físicos e fisioterapêuticos de automobilismo para pilotos, eles são muito ligados com o pescoço, né? Porque o piloto recebe a força G no momento que se desloca. E aí vem o Schumacher, que tem tudo isso do Senna e tem uma obstinação parecida ou até maior do que a Ayrton Senna. Aquela, digamos, obstinação do povo alemão, né? Daquela vontade. O alemão é um povo que, por si só, as suas características germânicas, né, de ser um povo de luta, um povo guerreiro, e ele tem isso, né? E vem papando todos os títulos, batendo todos os recordes, que eram muitos deles ainda do Ayrton Senna, do Fangio, do Prost. Ele foi batendo todos esses recordes e se tornou o piloto maior do mundo, com 7 títulos mundiais. Não maior, digamos assim, em técnica. Eu poderia colocar o Schumacher num top 10, mas não num top 5. Mas eu faço essa metáfora, eu uso essa metáfora de um cruzamento de Schumacher com Senna pela obstinação que o Hamilton tem. O Hamilton é um cara que ele não abandona a luta jamais. Vide a corrida passada que abriu a temporada de 2022. Né? Se o Hamilton não tivesse levado a Mercedes naquela posição, com todos os senões que ele tinha naquele momento, falta de velocidade em reta, o carro quicando demais, consumo excessivo de pneu, mas ele estava lá para poder herdar, na última volta, as 2 posições que ele herdou, que foram do Verstappen e do Checo Pérez, o Sérgio Pérez. Quer dizer, então, eu acho que assim eu posso, talvez, desculpe se eu estiver me estendendo muito, Rodolfo, Não. Para eu fazer um apanhado do que eu acho em relação ao Hamilton. Sim. Por isso que eu acho que ele é o maior piloto de todos os tempos. Ele já tem todos os recordes possíveis. Ele já tem, em termos de recordes, falta assim alguns, mas são tão ínfimos em termos de grandeza que os grandes recordes ele já tem. E falta, claro, o título mundial, o 8º, para aí sim ele sair do patamar de igualdade em títulos mundiais com o Schumacher e se colocar num patamar único, né, num Olimpo, digamos assim, do maior piloto de Fórmula 1, na minha opinião, de todos os tempos. Tá certo. Sérgio, voltando agora ao assunto mais atual, né, da temporada de 2021 para essa de 2022, Dante e Marcelo, a gente está acompanhando desde o ano passado as primeiras provas do ano, a gente viu as evoluções ou não, e esse ano a gente viu bastante coisa que podemos ter, se Deus quiser, né, por esporte muito bom, mais novidades, mais gente na ponta. A gente viu na primeira prova aí, com as 2 Ferraris fazendo muito bem nos treinos e também na corrida nem se fala, né? Aquela briga de Leclerc com Verstappen, a gente não imaginava isso nunca, né? Desde o ano passado para cá. E você falou muito bem sobre os sinãos que o Hamilton teve durante a corrida. Até me lembro de um trecho da transmissão, você conversando junto com o Max e com o Reginaldo Leme, a respeito de uma dividida do Hamilton com o Magnussen, do Haas. A diferença que até o Reginaldo comentou, se o Hamilton não tivesse a asa aberta, ele não teria conseguido fazer a ultrapassagem de uma Haas, que é um motor Ferrari. E se a gente vê a evolução com o tempo, você acha que nesse ano o Hamilton vai ter que se mostrar ainda mais o piloto que ele já é, com essas dificuldades da Mercedes, Sérgio? Exatamente isso, você pontuou exatamente as 2 coisas. Primeiro, que o carro da Mercedes não parece que seja um carro bem nascido, sabe? Sim. A gente usa essa expressão para dizer, não, esse carro é um carro bem nascido, bota na pista, o carro funciona, tudo nele funciona. Já não, porque em Barcelona eles tinham uma configuração, a configuração do Bahrein já foi outra, inclusive com umas hastes, meio que uma gambiarra para segurar o assoalho, que esteticamente é horrorosa, mas foi o que deu para fazer. Eu acredito que em Jeddah ainda será, isso não vai mudar, mas para a Austrália poderá mudar. O carro da Mercedes, a gente já viu que não foi aquele que nasceu bem, mas o carro da Ferrari, pelo contrário, esse aí nasceu lindo, né? É aquele bebezão, né? Aquele bebezão lindo, gordinho e tal, fofinho, nasceu lindo esse carro da Ferrari.
e tem um motorzão enorme por trás. E a Haas é parceira da Ferrari. Ela, além de utilizar os motores, eu posso dizer para você que o carro da Haas é quase que uma cópia da Ferrari. Ela utiliza o túnel de vento também. Então, é muito bom a gente ver isso, que a Haas deu esse pulo para frente. É uma comparação, como a gente fez há 2 ou 3 anos atrás, entre os carros da Mercedes e da Racing Point, que a gente chamava de Mercedes cor-de-rosa. A Haas é uma Ferrari branca. Ela é praticamente uma Ferrari. Se você colocar os dois carros um do lado do outro, você vai ver que tem pouquíssimas diferenças. E o motor Ferrari ele já está se mostrando bastante confiável de novo, depois daquela situação toda de 2019, e que até hoje a gente não sabe o que aconteceu, mas a FIA entrou no acordo lá, não se revelou o que a Ferrari mexeu no motor, mas ela, digamos assim, desmexeu para o motor não ficar com aquela potência toda, porque era alguma coisa irregular que eles tinham, mas isso nunca foi divulgado, então não se pode dizer o que foi. E de lá para cá eles vieram sofrendo muito com os motores. Conseguiram, no ano passado, chegar num bom motor, mas num mau chassi, digamos assim. O motor empurrava muito e o chassi não correspondia. Com essa mudança da Fórmula 1, aquele motorzão canhão que a Ferrari tem já se deitou num chassi que é o chassi novo, que é um modelo novo, que é um formato novo, e a Ferrari conseguiu extrair muito do túnel de vento. É claro que uma coisa é o túnel de vento, outra coisa é a pista, mas a Ferrari conseguiu extrair muito e isso foi bastante bom para ela, porque você viu que ela fez 1-2. Há quanto tempo que a Ferrari não fazia uma dobradinha? Há quanto tempo que não vencia uma corrida? Desde a Malásia, em 2019, não vencia a corrida. Quer dizer, então, isso foi muito legal, muito bom para a Ferrari. O Leclerc na pole também, porque ele conquistou também a pole position. Então, eu acho que é a nova Fórmula 1. A gente vai ver algumas equipes em decadência nesse início, como é o caso da McLaren e da Mercedes, que não acertaram bem a mão. A Alpine está ali no meio da turma, assim como a AlphaTauri, estão ali meio de turma. A Alfa Romeo parece que acertou a mão também. Também é motor Ferrari, é bom lembrar isso. A Alfa está com motor Ferrari e a Alfa agora tem um piloto, porque o Kimi, tudo bem, campeão do mundo, mas era um cara completamente desinteressado, né? Era uma dupla desinteressante, digamos assim. O Giovinazzi, que já sabia que ia sair, não se esforçou muito, e o Kimi, que já era um piloto aposentado em atividade. Agora não, tem 2 pilotos que estão brigando muito, o chinês, o Guan Yu Zhou, que é uma revelação da China, o piloto chinês de todos os tempos, marcou o primeiro ponto dele na abertura da temporada, foi 10º colocado, e o Valtteri Bottas, que foi 6º. Então, a gente tem que ressaltar aí que a Alfa Romeo, também assim como a Haas e os carros equipados com motores Ferrari, estão digamos assim, numa ascendente nesse momento, Rodolfo. Certo, obrigado. Marcelo Toledo, sua pergunta, por favor. Não, Rodolfo, eu gostaria, se fosse possível, de fazer uma pergunta para ele, voltando ainda à resposta anterior que ele deu, quando ele discorreu sobre Hamilton e Schumacher. Aqui no Brasil, nós tivemos 3 grandes pilotos que se destacaram, né? Emerson Fittipaldi, Ayrton Senna e Nelson Piquet. Campeões mundiais, pilotos talentosos. Depois de Ayrton Senna, nós tivemos Felipe Massa e Rubens Barrichello. Conseguiram resultados expressivos, conseguiram vitórias, conseguiram pódios, porém não foram campeões. E o Sérgio, como melhor do que nós, porque trabalha com esporte há muito tempo, sabe que no Brasil, o brasileiro gosta de futebol. E o segundo esporte do brasileiro, talvez com uma possível exceção do vôlei em alguns momentos, é aquele esporte onde tem um brasileiro competindo e com chances de vencer. Se não for isso aí, o brasileiro ele perde o interesse e se volta para o futebol. Então eu gostaria de saber, na tua opinião, Sérgio, o que faltou para que Felipe Massa e Rubens Barrichello, além dos resultados expressivos que tiveram em suas carreiras, conseguissem chegar ao ponto mais alto, ou seja, serem, como seus predecessores, campeões mundiais? Talento, eu acho que não faltou a nenhum dos dois, porque eles foram campeões em todas as categorias que passaram. Se a gente imaginar que no domingo passado o Rubinho, com 50 anos de idade, vai completar 50 agora, ele marcou a pole position e venceu as 2 provas no Anel Externo de Goiânia, talento a gente não pode duvidar, porque ali na pista da Stock tem 32 pilotos e talvez aí 28 tem chance de ganhar, porque andam no mesmo segundo. Então, um cara com 50 anos está dando pau em garoto de 20 lá na Stock. Então, talento não falta para ele. Como também não falta para o Felipe Massa. Nunca faltou. Foi campeão em todas as categorias. Um cara, sujeito formidável, campeão desde o kart, assim como o Rubinho. O Felipe é mais novo que o Rubinho. O Rubinho entrou na Fórmula 1 antes do Felipe. Mas são histórias e trajetórias bem semelhantes na Fórmula 1, em razão de que eles nunca foram os protagonistas.
Nunca foi dado a eles a condição de ser o protagonista, né? Eles sempre tinham um companheiro de equipe, e esse companheiro de equipe era, isso estou falando nos carros bons que eles andaram, né? O caso da Ferrari, por exemplo, e talvez eu possa dizer que o Rubinho e o Jenson Button estavam ali de igual para igual, mas obviamente como o Jenson Button na Brown, em 2009, ele era inglês e a equipe era inglesa, então havia ali digamos, uma melhor, assim, uma forçação de barra para o Jenson Button, era alguma coisa sempre de melhor tinha no carro do Jenson. Se tivesse que ter duas coisas iguais, se tivesse uma só, era para o carro do Jenson. Então, o Rubinho não teve a oportunidade também de vencer algumas corridas em que ele poderia ter vencido. Mas eu acho que as trajetórias são parecidas, né? Ambos foram companheiros do Schumacher, o Fernando Alonso praticamente esmagou o Felipe Massa quando na passagem dele pela Ferrari. Isso foi muito ruim para o piloto brasileiro, para a moral do piloto. Isso é muito ruim quando você tem que trabalhar, você sabe do teu potencial, mas você tem que trabalhar para o teu companheiro de equipe, e não é nem um companheiro de equipe, como era o caso Schumacher e Rubinho, que por mais que fossem companheiros, o Rubinho trabalhasse também para o Schumacher sabia reconhecer aquilo. O Alonso, naquela época, ele não estava como agora, ele está assim, um cara mais relaxado, ele era um cara muito tenso, ele esmagou psicologicamente o Felipe. Então, eu acho que é claro que é difícil a gente assistir Fórmula 1 hoje, ser um piloto brasileiro. Eu sinto muita falta disso, né, de ter um nome brasileiro na Fórmula 1. O último deles que passou foi o Felipe Nasser, e a expectativa é de esperar, é de espera. Agora, por incrível que pareça, o Marcelo, por incrível que pareça, o amor do brasileiro pela Fórmula 1 a gente conseguiu resgatar. E isso foi um grande passo, né, um passo importante da ida da Fórmula 1 para a Band. Né? A TV Globo, eu posso emendar já no assunto? Pode, tranquilo. Fica à vontade. Desinteressou pelo produto, e esse produto estava esquecido. E quando um produto é esquecido, imagina uma coisa, nós somos o país do futebol, mas se não continuasse passando futebol na TV, ou o futebol passasse só melhores momentos, ou se deixasse passar, não passa o primeiro tempo, passa só o segundo, aquilo ali acaba saindo do teu hábito, saindo da tua vontade, saindo do teu radar. Né? E a Fórmula 1 acabou saindo do radar de muita gente. Muito pela morte do Ayrton Senna, não tem a menor dúvida disso, e aí a tentativa de ter um piloto brasileiro lá acabou não dando certo, um piloto que fosse campeão do mundo, né? Aí eu respondendo a sua pergunta, e muito também pela forma que o produto estava sendo tratado. Né? E eu tenho muita, digamos assim, posso falar de barriga cheia, porque eu fui um grande incentivador da Fórmula 1 no Sport TV. Né? Foi de mim que partiu a ideia de transmitir os treinos livres. Era um produto que a gente tinha lá e que não era usado para nada. Falei, vamos botar no ar isso. Quer dizer, então, esse resgate que a Band está fazendo, ele é um resgate muito difícil, mas ele é muito possível. E a gente mostrou que ele é possível pelos índices de audiência, pela comercialização, porque televisão é negócio, assim como a gente está falando aqui na Rádio Ouro Fino, tem patrocinadores da rádio, e é absolutamente necessário para o dono da emissora, para os diretores, para vocês que trabalham nela, que os patrocinadores cumpram com as suas obrigações de patrocínio, porque senão a gente não estaria aqui nesse espaço agora falando sobre Fórmula 1, e assim também acontece numa televisão, e a própria Fórmula 1 é um grande business, é um grande negócio. Então, é isso, esse resgate ele passa exatamente no que você pega um produto e você valoriza aquele produto, você dá espaço, você dá horas de programação, você dá condições técnicas, condições jornalísticas para você poder trabalhar um produto como é a Fórmula 1, que está, sem dúvida nenhuma, entre os 5 maiores produtos esportivos do mundo. Está rivalizando com a NBA, com a Copa do Mundo, é a Fórmula 1. Então, eu acho que é mais ou menos por aí, Marcelo. Se eu fugir um pouquinho da sua pergunta, você me desculpe, mas mais ou menos por aí. Não, e até... Conclua, Marcelo, por favor. Não, eu só queria parabenizar ele pela coragem, né, de resgatar numa emissora diferente e numa emissora que há muito tempo não transmitia a Fórmula 1, resgatar todo esse amor, toda essa paixão que estava dormente, né, do brasileiro pela Fórmula 1. E acho que está bem explicado. Você vê uma coisa, Marcelo, a gente resgatou o produto sem ter um brasileiro. O sucesso Exatamente. de venda, de comercialização,
Aqui a gente está se rivalizando entre Hamilton, Verstappen, agora tem os ferraristas, os torcedores do Leclerc, e assim vai. O brasileiro está procurando um ídolo estrangeiro para poder torcer na Fórmula 1, porque o brasileiro, diferentemente de outros povos, ele é muito emotivo, né? Muito emocionado, então ele precisa de um cara para torcer. Então, já que não tem brasileiro, vamos torcer para o Hamilton, torcer para o Verstappen, torcer para o Pérez, enfim, uma pluralidade de pilotos, tem torcidas aqui organizadas, eles ficaram até espantados no GP de São Paulo, como eles eram queridos, como alguns falavam, meu Deus, como pode isso? Depois de uma pandemia, não teve corrida, tem aqui uma casa cheia com 100 mil pessoas dentro do autódromo e os caras gritando o nome deles. Quer dizer, é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, que mesmo sem um brasileiro, eu acho que isso passou muito pelo trabalho da Band, que foi construir isso tudo, né? Construir essa temporada toda, porque a gente foi desde o Bahrein ano passado, construindo a temporada até chegar no ápice, digamos assim, que foi o GP de São Paulo, e depois a última corrida, que decidiu o título mundial. Isso, Marcelo, sem brasileiro. É verdade, eu queria te parabenizar também, porque segurar e conter a emoção, porque não deve ter sido fácil ver o Hamilton reproduzindo aquela cena que nós cansamos de ver do Senna empunhando a bandeira brasileira no cockpit e fazendo a volta depois de uma vitória, como o Hamilton fez em Interlagos no último Grande Prêmio de São Paulo. Aquilo evocou a memória afetiva de muitas pessoas, pessoas como eu, que já têm mais idade, pessoas mais jovens, sim. E tu segurasse bem a transmissão ali, viu? Eu pensei que tu fosse desabar no choro ali, porque não foi fácil, né? Eu fiquei muito emocionado. Eu até interrompi na transmissão, porque acho que era o Felipe que estava falando, ou tinha um rádio, eu não me lembro como é que estava, se eu estava fora do ar ali, tinha desligado o microfone e estava vendo a imagem. E, de repente, quando eu vi o carro diminuindo a velocidade, me deu assim, sabe, aquela coisa. Eu falei, cara, ele vai pegar alguma coisa, vai acontecer alguma coisa. Eu fiquei atento. E quando o fiscal correu, eu apertei o microfone e interrompi a transmissão. Acho que era o Felipe Jafone que estava fazendo algum comentário. Falei, ele pegou a bandeira aí, foi aquela narração e tal. Aquilo foi realmente muito emocionante. Naquele momento, inclusive, eu até falei agora, tinham torcedores de vários pilotos lá, tinha a torcida da Williams, a Ferrari, então todo mundo virou Ayrton Senna ali, todo mundo virou Hamilton, ali foi um negócio assim, só quem estava lá naquele momento para sentir o clima, né? Eu acho que em casa deu para sentir o clima também, mas lá foi uma coisa muito forte, muito forte. Quando ele passou com a bandeira, foram as únicas duas bandeiras que ele levantou. Ele levantou a bandeira britânica, quando ele venceu a corrida desse ano, de 2021, e depois levantou a bandeira brasileira numa clara, franca homenagem ao Ayrton Senna, que era um dos ídolos. E por isso eu fiz aqui aquela comparação do Senna e do Schumacher, sendo um cruzamento e resultando o Lewis Hamilton, porque ele bebeu nessas duas fontes, né? Primeiro na fonte do Senna como ídolo, mestre, maestro, né? E depois na fonte do Schumacher também. Então, acho que é muito legal a gente... Com o Schumacher, inclusive, ele correu contra. O Schumacher estava na pista quando ele estava na McLaren, o Schumacher na Mercedes. Quer dizer, ele pôde ainda pegar, digamos, um final de carreira do Schumacher, que, infelizmente, está passando por uma situação clínica terrível, né? Irreversível, mas ele ainda foi à pista, ainda bateu roda, digamos assim, com o Schumacher. Ainda bem que o Marcelo levantou esse assunto aí do GP do Brasil, mas não foi só o Hamilton que teve o apoio da torcida, né? No final tem um vídeo muito legal seu também recebendo uma homenagem do público lá, né, Sérgio? Como é que foi aquilo? E aquilo ali foi a coisa mais linda que eu recebi. Eu tenho alguns troféus aqui atrás de mim, alguns estão pendurados ali na parede, lá no Rio de Janeiro. Eu estou aqui em São Paulo, mas eu moro no Rio, né? Tenho minha casa no Rio, e também lá no Rio eu tenho várias premiações, diplomas, enfim. Mas nada disso foi tão importante para mim quanto o reconhecimento do público, porque nós, jornalistas, não estamos acostumados com isso. A gente está acostumado a ver músico, artista, ator de novela, jogador de futebol, né, ser ovacionado. E quando acontece uma coisa dessa, aquela manifestação linda que aconteceu na reta de Interlagos, eu posso contar rapidamente como foi. Eu passei quase 6 horas dentro da cabine sem sair. E aí, quando acabou tudo, acabou a transmissão toda, e já tinha acabado o pódio há mais de 1 hora, quase 2 horas. Mas tinha alguém da Haas ou da Williams jogando bonés ali, exatamente onde estava o pódio ali formado, né? Sim. E alguém lá e tinha muita gente, né? Muita gente ficou ali já estava quase escurecendo, muita gente ficou ali, e alguém me viu e falou, Serginho, aí fez um aceno, fez um coraçãozinho, mandou um joinha e tal, e de repente aquela massa toda se deslocou ali para baixo,
da onde eu estava no quarto andar da torre, e eles ficaram gritando meu nome. Num primeiro momento eu pensei que era Rubinho, porque eles estavam gritando Serginho, Serginho, eu pensei que era Rubinho, porque o Rubinho estava com a gente na transmissão. Aí eu olhei para trás para ver se era o Rubinho que estava passando, mas o Vinícius Bueno, repórter da Rádio Bandeirantes, que estava do meu lado, ele rapidamente sacou o telefone de celular, começou a gravar, e aí eu falei assim, o que eles estão gritando? Ele falou, porra, estão gritando Serginho. E aí, pô, quando ele falou isso para mim, cara, eu desabei em lágrimas, eu comecei a chorar. Eu acho que tudo aquilo, Marcelo, que estava guardado da bandeira, o fim de semana todo, a temporada toda, tudo aquilo que estava guardado, né? Eu já sou chorão mesmo, então eu não aguentei. Aí eu chorei, aí que gritaram mais ainda, aí, enfim, aí virou matéria, virou a coisa mais importante o prêmio mais importante. Nenhum salário, nenhum troféu desses que estão aí na parede, nenhum diploma, nada, nenhum elogio, nenhuma matéria que fizeram espetacular. Foi tão genuíno, foi tão autêntico como aquilo ali. Então, para mim, eu não preciso mais ganhar nenhum troféu. Posso não concorrer mais a nada, porque para mim tá bom. Tá certo. Doutor Dante. Sérgio, Maurício, você falou de choro, eu já chorei com você 2 vezes. Primeiro choro foi na Olimpíadas de Londres, né? Aquela emoção sua, aquele problema que você teve no passado, né? Que não vamos adentrar nisso, vamos falar de coisas boas, né? E também nesse Grande Prêmio do Brasil, tudo que você comentou. Mas eu queria falar do produto, né? Que você estava vindo com as perguntas do Marcelo Toledo e do Rodolfo Rodrigues, em relação ao produto. Quando eu adentrei na Difusora Esporte, para ser um colaborador do esporte, Rodolfo, muito fã de Fórmula 1, sempre falava sobre o assunto. E até um dia que ele me pergunta sobre os pneus da Fórmula 1. E o produto Fórmula 1 lá na Rede Globo já estava da forma que você comentou. Já estava, vamos levando até o final do contrato. O Galvão já não tinha mais aquela vontade. Quando era tarde, o Grande Prêmio se exibiu futebol e você vai ver depois do Domingo Maior. E na Sport TV o teu horário era lá já com os brasileiros tudo preparando para dormir. Daí o Rodolfo me pergunta, qual é os pneus, o que você acha dos pneus? Acho que isso foi em 2019, do Fórmula 1. Eu fiquei em pânico, porque eu não sabia. Porque o produto já não era tudo isso. Eu falei, pô, esse cara vai me perguntar sobre futebol. E ele me pergunta sobre Fórmula 1. Até quase eu pensei em brincar numa marca que se usa aqui, o fio de pneu recalchutado. Falei, eu vou falar essa marca para sair pela tangente, né? Mas no meu olhar ele se tocou, né? Eu e o Rodolfo temos uma sincronia de olhar, assim, ele se tocou e respondeu a própria pergunta. E aí vem o quê? Eu preciso me informar de Fórmula 1. A Globo é super engessada. O que eu faço? Vou para a Sport TV, 5 horas da manhã, ouvir um tal de Sérgio Maurício. Obrigado. E aí, isso era 5, 6, acordava de sábado, às vezes até na sexta, para ouvir Sérgio Maurício. E começo a ver que é um cara que está livre, está jogando, desculpa fazer analogia com o futebol, está ali no meio de campo só distribuindo, tipo Falcão, que o Marcelo vai se lembrar, Zico, sabe? Distribuindo a bola. E aí adentra o quê? Vai acabar o contrato com a Fórmula 1 com a Globo. Vem a Global Media, né? Que hoje que é a dona dos direitos. Liberty. Oi? Liberty Media. Perfeito, Liberty Media. Vai finalizar esse contrato. E aí estoura nesses sites que vai ser na Bandeirantes. Mas quem vai ser o narrador? E aí começa aquele negócio. Nós falamos do seu nome. Olha, tem o Sérgio Maurício na Sport TV, é um cara muito bom, é um cara que vestiu a camisa da Fórmula 1, é diferenciado. E começa a pipocar, e aparecem outros nomes. Graças a Deus a Band dá a oportunidade para você. Aí, o que ocorre? A gente não queria saber do início da Fórmula 1, porque era aquela coisa que a gente estava acostumado, a gente queria saber, ver como ia ser a transmissão de vocês. Daí aparece Sérgio Maurício, Reginaldo Leme, Mariana Becker, Felipe Giafone e Max Wilson. Cara, vocês arrebentam na primeira transmissão. Por quê? Vocês tiram todas as marras que a Globo, é o jeito deles, vamos respeitar, que colocaram em vocês. A Mariana Becker
brincando contigo e distribuindo tudo isso daí. Eu queria fazer isso daí, até um elogio para vocês. Deus te abençoou muito, que você merece. Você hoje é a voz da Fórmula 1. Não é mais assim o Galvão Bueno, porque todo mundo não tem como. Caiu o sinal do Dante. Já Espera está. aí, voltou. Voltou? Ele ficou tanto tempo, mas graças a Deus e Deus te abençoe em ser o narrador, a voz da Fórmula 1 no Brasil. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Hoje, nós estamos carentes de brasileiro na Fórmula 1. Entre meados de janeiro e fevereiro, devido à guerra, mandam embora o Nikita Mazepin e rompe com a Ural, até separei o nome aqui, Uralkali. Isso. E aí começa a aparecer o Pietro Fittipaldi. Eu fui categórico e disse, não vem. Por quê? Money, patrocínio, não tinha. E aí aparece o Magnussen, né? Que todo mundo fica, porque até mesmo se veiculava um indiano, né? Para o lugar do Nikita Mazepin. Daí eu te pergunto, qual esperança, vocês que estão, além de transmitir, estão nos bastidores ali, vocês têm o Felipe Killen, a Mariana Becker, que está de licença médica, porque estourou o tornozelo, eu sigo ela, vi o parafuso que está lá. Gente, parafuso. Foi uma coisa bem complicada que ela aprontou, né? E aí eu te pergunto, qual é a nossa esperança? Quem pode aparecer que vocês ouvem no bastidores? Quem pode aparecer? Sinceramente, nesse momento, não tenho essa resposta para te dar. Os caras que estão mais próximos lá, primeiro o Pietro, mas o Pietro não teve dinheiro. Entre a decisão da Haas e a contratação do Magnussen, foram acho que uns 6 dias, mais ou menos, que foi o tempo que o Pietro tinha para arrumar 20 milhões de euros, e não é assim, né? Não é igual entrar aqui no banco e pedir para o gerente 20 mil reais, ele te libera na hora. Se você tiver um bom saldo, talvez se você pedir 200 mil, ele também te libera. Mas se você pedir 2 milhões, já vai ficar esquisito. Ele vai querer um fiador, vai querer... Imagina você arrumar 20 milhões de euros. Né? E ainda para uma equipe que não tem um respaldo, não é você... Estou dando 20 milhões de euros para a Ferrari, ou para a McLaren, ou para a Williams. Não, é para a Haas, que é uma equipe ainda pequena, uma equipe que conseguiu o seu melhor resultado, digamos assim, depois de 6 anos de batalha, agora com o Magnussen. Mas o Magnussen tinha esse dinheiro. É bom lembrar também que o Gunther Steiner mandou o Magnussen embora em 2020, ele e o Romain Grosjean, dizendo que eram 2 idiotas incompetentes. Mas, quando você precisa de dinheiro, e ele perdeu os 40 milhões de euros que eram do pai do Nikita Mazepin, da Uralkali, essa empresa russa que estava bancando a Haas, ou pelo menos 60% do orçamento, eles ficaram dependentes. Então, o Pietro é o cara mais perto, digamos assim, da Fórmula 1, porque ele está lá. Os outros perto são o Felipe Drugovich, que é um piloto da Fórmula 2, que corre pela MP Motorsport, o Enzo Fittipaldi, irmão do Pietro, que está fazendo o seu primeiro ano completo de Fórmula 2, porque ano passado ele fez Fórmula 3 e fez as últimas coisas de Fórmula 2. E na última corrida do ano em Abu Dhabi, ele sofreu um acidente na largada, quebrou o pé, e se recuperou, teve tempo agora, graças a Deus, se recuperou, não foi nada demais, foi um acidente feio, sério, mas não foi apenas quebrou a perna. E tem o Caio Collet na Fórmula 3, aliás, o Enzo corre pelas Carrus, que é uma equipe também péssima, né? Por isso que ele está lá atrás. Ele fez um corridão, inclusive, de Fórmula 2. Ele saiu da 17ª para a 11ª posição. Foi no braço o Enzo. Eu acho o Enzo um excelente piloto. O Drugovich também excelente. E o Caio Collet na Fórmula 3, que todos, e eu também aponto, como o mais talentoso, digamos assim, desses 3. Eu não quero incluir o Pietro, porque o Pietro já tem a superlicença, já está na Fórmula 1. Mas desses 3, entre o Enzo, o Drugovich e o Caio Collet, parece o Caio Collet ser o mais talentoso. Tem alguns pilotos brasileiros, o Kiko Porto, por exemplo, está disputando umas categorias de Fórmula nos Estados Unidos. O Gabriel Bortoleto está fazendo kart em Fórmula 4. O filho do Emerson, o Emo, ele correu a Fórmula 4 dinamarquesa e esse ano está na Fórmula 4 italiana. Mas é muito garoto ainda, tem 15 anos. Então, a gente não vê, pelo menos assim, nos próximos 2, 3 anos, a não ser que apareça uma empresa brasileira ou algumas empresas brasileiras que queiram fazer um aporte financeiro em cima de um piloto, o que me parece também, dada a economia e a política, nesse momento quase que impossível. Então,
eu acho que a gente vai ficar ainda alguns anos aí aguardando se esses que estão aí, digamos, no forno, se eles vão resultar, né, numa de promessas a realidades, né? Ou então se a gente vai ter que aguardar ainda mais tempo do que talvez aí um prazo de 2, 3 anos, viu, Dante, para a gente poder ter um piloto brasileiro. É o que eu também acho. Via que o Pietro não ia. Eu falava, esse não vem. Não tem. Infelizmente é assim. Ou você vai, conforme foi Hamilton, Leclerc, já lá para cima, ou você começa nessas subsidiárias. E aí, as subsidiárias, a gente sabe que tem que colocar muito dinheiro, conforme você disse. Né? A família Emerson está passando por um momento financeiro complicado. Apareceu aí nos meios de comunicação alguns anos atrás. Então, não vai arrumar dinheiro de um dia para o outro. Quem vai colocar dinheiro ali? Né? Então, infelizmente, é uma pena. O Felipe Massa tentou. O que acontece, Dante, é que a Fórmula 1 ela mudou muito de muitos anos para cá, de alguns anos. Aliás, eu minto, vou voltar. Apaga essa parte que mudou muito. A Fórmula 1 sempre foi assim. Desde os anos 50, anos 60, 70, sempre teve aquela parcela de pilotos pagantes. Pilotos que tinham dinheiro. E, na época eram condes, barões, que eram podres de rico, alemães, ingleses, franceses, que compravam o lugar deles nas escuderias, compravam os carros. Na verdade, eles nem pagavam para a escuderia, eles compravam os carros, né, de algumas equipes, não das equipes como a Ferrari, por exemplo, mas depois da Fórmula 1 nos anos 80, ela vendia lugares. A gente lembra aqui de cabeça, por exemplo, um dos companheiros do Nelson Piquet na Brabham era um mexicano chamado Héctor Rebaque, que nunca conseguiu coisa melhor do que um 15º lugar. Mas o pai dele era dono de uma petrolífera mexicana. Sim. Então, ele foi lá, o Bernie Eccleston, naquela época, precisava de dinheiro, então ele tinha um talento, que era o Piquet, e tinha um pangaré, que era o Héctor Rebaque. E assim a Fórmula 1 foi levando tantos e tantos e tantos pilotos que passaram, que foram pilotos pagantes, como agora nós temos no grid. O Lance Stroll, que é um piloto pagante, o pai dele comprou uma equipe para ele correr, que se transformou em Aston Martin, era a Force India, depois Racing Point virou Aston Martin. O outro piloto, que é o Nicolas Latifi, cujo pai tem 50% da Dorilton, que é a principal empresa agora detentora dos direitos da Williams, já que a Claire vendeu, né, a Williams para a Dorilton. Então, o pai dele é dono de 50% das ações. Né? Tem o Guan Yu Zhu, esse chinês que chegou, que é talentoso, mas ele também vem com aporte financeiro. Nós temos um piloto que, se ele não traz dinheiro, ele traz a tecnologia, porque é o Yuki Tsunoda, que é um piloto bancado pela Honda, né? É um japonês bancado pela Honda. Hoje, o nome do motor não é Honda, é Red Bull Powertrains. É um nome lindo, né? Mas o motor é Honda. E a Honda que está por trás disso tudo, do desenvolvimento. Então, nós temos aí só do grid, 25% são pilotos que pagam. E outros tantos que levam os patrocínios pessoais, porque não é a Mercedes que paga o salário integral do Lewis Hamilton e do George Russell, como não é a Ferrari que paga do Leclerc e do Carlos Sainz. São holdings de patrocínios, na verdade, são grupos de patrocinadores que unem para colocar um piloto aqui. O Fernando Alonso foi bancado muito tempo pela Telefônica Espanhola, e ainda tem esse patrocínio da Telefônica. Ah, mas ele é bicampeão do mundo. Sim, mas se não tiver o dinheiro da Telefônica, o salário dele não vai ser pago. Quer dizer, o Sebastian Vettel tem de uma empresa alemã, que agora me fugiu o nome, mas tem também o tetracampeão do mundo, que vai voltar a correr agora nesse fim de semana. Quer dizer, então isso tudo... A Fórmula 1 é um grande negócio. Eu quero até entrar numa searazinha, especificando bem o que eu estou falando, que muita gente reclamou na nossa transmissão de domingo, que os anúncios estão entrando concomitantemente com a imagem. Faz uma janela e entra o anúncio. E a rede social caiu de pau na Band por causa disso. Ora, pois, se nós não vendemos os anúncios e eles não passarem dessa forma, a gente não vai ter Fórmula 1. Então, em vez de reclamar, vamos consumir os produtos da Philco, do Banco Santander, dos nossos patrocinadores, do Grupo Ipiranga, entendeu? Isso ajuda. Se você quer ter a Fórmula 1 do jeito que você tem na Band hoje, com horas e horas e horas, com muitas horas antes da largada, muitas horas depois da bandeirada, com pódio, com entrevista, com matéria, com Band Esporte transmitindo Fórmula 2, Fórmula 3, Fórmula 4, Fórmula 1000. Então, você tem que também ceder um pouquinho, o telespectador tem que ter um pouquinho de consciência
e de razão e de entender que a gente tem que vender. E hoje se vende assim. É muito difícil vender mídia. Pergunta para o pessoal do comercial aí da difusora, Ouro Fino, se é fácil vender anúncio de rádio. Rádio é a coisa mais difícil de vender, porque são palavras. O jornal você vende, ou a revista você vende papel, na televisão você vende imagem, na rádio você vende palavras. Então, isso tudo é tudo um grande negócio, né? Então, é dessa forma. Eu quis fazer só esse ato porque eu fui massacrado nas redes sociais. Eu não tenho culpa de nada. Eu só sou o narrador. Quem vende isso é o Cris, o nosso grande diretor, Cris Moreira. Então, por favor, cartas ao Cris Moreira, porque não tem nada a ver com isso. Foi ele que arrumou. E se não tiver esses patrocinadores, como que vai pagar os salários? Se a rádio não tiver salário, propaganda... não tem viagem, não tem nada, não tem transmissão. Ou pensam que a Fórmula 1 é de graça. Nada é de graça mais. Nenhuma transmissão. Se a Rádio Ouro Fino for fazer uma transmissão da Fórmula 1, vai ter que pagar um direito para poder fazer isso. Não é assim. Sim. E não é barato, né? E tanto que se a rádio não tiver transmissão, eu brinco. Vai chegar a conta de luz e aí, quem paga essa brincadeira? Não tem cafezinho de graça, não tem almoço grátis. Alguém paga. Sérgio, falando um pouquinho com o Dante sobre esse gancho aí dos brasileiros, de pagantes ou não, no final do ano passado surgiu a notícia que ia se criar a F4 aqui no Brasil, né, uma categoria de base. E você sabe dizer para a gente como é que está esse projeto, como é que está o andamento? A criada já tem 15 pilotos, vai estrear na próxima etapa junto com a Stock Car. Teve algum probleminha na alfândega da liberação dos carros. Os carros são exatamente iguais aos carros da Fórmula 4 da Europa, ou seja, o piloto que sair do kart ele vai direto para a Fórmula 4. Ele vai ter uma adaptação. E se ele for para a Europa, ele vai pegar o mesmo carro. Isso é uma vitória da Confederação Brasileira de Automobilismo. É muito bom a gente ter isso. Vai passar na Band, porque a Band é o canal do automobilismo, o canal da velocidade, não na Band, mas no Band Esporte. Vai passar no Band Esporte, que é o nosso canal de esportes. E é muito legal. A gente vai ver uma nova categoria com jovens pilotos de 16, 17 anos, pilotos muito talentosos, e a gente espera, eles querem, a Vicar, que está por trás disso, que é a empresa detentora dos direitos, ela quer fazer um grid de até 22 carros, e devem chegar a 30 carros no Brasil, para ter 22 e mais 8 carros reservas sobressalentes, caso de empenar chassi, acontecer alguma coisa e tal. Então é isso, a Fórmula 4 é uma realidade que está prestes a estrear, vão ser rodadas duplas também, com grid invertido, vai ser muito legal. É uma categoria de Fórmula, e aqui no Brasil, Rodolfo, a gente está muito carente da Fórmula. Com certeza. Marcelo, mais alguma pergunta, Marcelo? Eu gostaria de saber se dá para fazer, nós podemos fazer um pequeno desvio das pistas nas perguntas. Vamos lá? Temos, então, tá. Eu gostaria de saber o seguinte do Sérgio, quando ele começou aos 16 anos, né, e ele recém completou 59, então já faz um bom tempo, eu gostaria de saber qual foi aquele narrador, se é que houve algum, né, que ele ouviu, né, que ele prestava atenção e dizia, é por aqui que eu vou, claro, desenvolveu todo um estilo próprio, óbvio, né, mas é esse aqui a minha inspiração, é isso aqui que eu quero fazer, esse sujeito é fenomenal, é fantástico, enfim. Eu quero saber se houve alguém, né, e se houve, quem foi esse narrador que inspirou ele? Marcelo, muitos. Eu me inspirei primeiro dos de rádio, né, que eu ouvi aqui de São Paulo, Orlando Augusto, Fiore Giliotti, dois grandes mestres do rádio, José Silvério, grande narrador esportivo, né? Osmar Santos, o pai da matéria. Poxa, Osmar Santos é uma referência. Alexandre Santos, o próprio Silvio Luiz no rádio, né, do Rio de Janeiro, Dolcei Bona de Camargo, José Carlos Araújo, Valdir Amaral, Jorge Cury. São grandes vozes, grandes narradores esportivos, e eu me inspirei em todos eles. O Piquitito, lá de Belo Horizonte, também uma inspiração, né, da parte de radiofonia, né, eu vim do rádio. E depois eu adaptei a minha linguagem do rádio para a televisão, que é uma coisa mais fácil, talvez, do que pegar alguém de televisão e levar para o rádio, né, porque o rádio não tem imagem, você tem que fazer o telespectador imaginar aquilo tudo que está acontecendo, né? E com muita clareza, com uma voz clara, com uma voz firme, né? Você tem que ser quase que um especialista em generalidade para ter um narrador esportivo de rádio, né? Em televisão você tem ali 80% é a imagem, né? Muita gente até tira o som da TV, se irrita com o narrador, tira o som da TV e fica só vendo a imagem já é conclusiva ali, né? Uma hora ou outra, claro que o narrador, o comentarista vão trazer alguma coisa, mas e obviamente que eu me inspirei nos grandes nomes da televisão brasileira, não poderia fugir, né, de nomes como Ciro José,
o Tércio de Lima, né? Narradores fantásticos dos anos 70 a 80, depois o Galvão Bueno, que, óbvio, é uma referência nas transmissões esportivas, e o Luciano do Vale, que, para mim, é o maior narrador de televisão de todos os tempos. Ninguém narrou mais que o Luciano, porque o Luciano ele tinha um domínio de cena, ele tinha uma voz impactante, ele tinha uma emoção que era mais ou menos o que eu tento fazer, né? A emoção do Luciano, junto com o Januário de Oliveira, que foi um grande mestre. Eu trabalhei 26 anos na TV Educativa, eu trabalhei com o José Cunha, com o Januário de Oliveira, que foram grandes mestres que eu tive. Inclusive, a primeira transmissão que eu fiz para televisão não foi no Sport TV, foi na TV Educativa, porque eu estava lá antes de ir para o Sport TV. Então, eu narrei jogos de futsal e de vôlei no Sport TV, na TV Educativa, na TVE do Rio de Janeiro, hoje TV Brasil, antes de estar no Sport TV. Então, eu tenho esses nomes, como você bem me perguntou, como grandes referências na narração esportiva. Marcelo, Sérgio, falando a respeito também, isso que o Marcelo disse, de narradores que te inspiraram, você citou bem o nome do Luciano do Vale, né? O Luciano do Vale ficou marcado por narrações espetaculares em Indianápolis. E você narrou uma corrida muito especial de 500 milhas de Indianápolis, se não me engano foi em 2003, né? Que foi um pódio todo brasileiro, né? Que emoção foi essa, Sérgio? Foi único e eu acho que isso aí vai ser inédito. Talvez eu torço até para que tenha um pódio desse. Tomara que tenham 3 pilotos brasileiros na Indy, do Quilate, do Gil de Ferran, que chegou em primeiro, Sim. do Hélio Castro Neves, que foi o segundo. Que era o atual bicampeão, né? Hein? Que o Hélio Castro Neves ia brigar pelo tri, que já era atual bicampeão, né? Ganhou 2000. Era bicampeão naquela época, né? Sim. E o Tony Kanaan, que foi o terceiro colocado. Essa corrida foi uma corrida histórica, inédita, uma corrida que eu acho que jamais ela vai se repetir, e eu tenho a honra, né, de ter colocado a minha voz nessa transmissão, e você vê como é que são aqueles momentos que você está no lugar certo, na hora certa. A Indy nem era produto nosso, mas a Band se desinteressou, ficou cara, o Sport TV pegou a Indy e a NASCAR junto naquele mesmo pacote, e aí acabamos transmitindo essa corrida. Eu transmiti também, nessa ocasião, também em 2003, a única vitória do Felipe Giafone. Você vê como é que as coisas são tão coincidentes na vida, que eu tive a honra e o prazer. Eu daqui a pouquinho vou estar com o Giafone, ele me convidou para jantar hoje, eu vou à casa dele daqui a pouquinho. Então eu tive a honra e o prazer, ele ter inclusive o cockpit desse carro, desse carro Reynard, que ele ganhou, da equipe Foyt, e ele tem esse carro lá na casa dele, tem o cockpit lá, a gente outro dia tirou uma foto, ele vai moldurar e tal, uma foto que foi o carro que ele venceu. Ele fala até, ele brinca assim, todas as vitórias que eu tive foi o Sérgio Maurício que narrou, uma. Foi a única vitória que ele teve na Fórmula 1. E eu tive essa sorte, né, de narrar e de hoje poder ser amigo do Felipe Giafone, da família dele. Inclusive, o filho dele, o Nick, vai correr na Fórmula 4. Você está falando da Fórmula 4? Muito legal. Ele vai correr na Fórmula 4. É um dos pilotos que estão aí se preparando. Mas é isso, realmente foi uma emoção, acho que indescritível, né? Eu estava com o Lito Cavalcante naquela oportunidade, foi uma emoção indescritível, e sempre que faz aniversário dessa corrida, eu recebo muitos VTs dela, né? Das voltas finais, e eu me emociono também cada vez que vejo, Rodolfo. É uma lenda viva, que é o Gil de Ferran, né? Que inclusive fez parte de algumas equipes da Fórmula 1, inclusive da McLaren, né? O diretor da McLaren, e o Hélio Castro Neves e o Tony Kanaan, que ainda estão lá, né? O Hélio Castro Neves, que ano passado ganhou a 500 milhas, né? Pela 4ª vez. Ele quer ser pentacampeão das 500 milhas, ele está lá procurando isso. Tá certo. Doutor Dante? Não, eu em relação a tudo isso, eu acho que essa comunicação entre eles, né? Ele acabou de revelar, e referente que vai agora, mais à noite, jantar na casa do Felipe Giafone, você vê porque a equipe está dando certo, né? É todo mundo bem sincronizado, se entende. Vamos fazer novamente, a gente é o país do futebol, analogia ao futebol, eu acho que vocês se olham, já sabem o que vai acontecer. E além disso, essa gravação vai para nossas redes sociais. Eu gostaria que o Sérgio Maurício, se ele tem conta nas redes sociais, deixasse o Instagram dele e o Facebook, para as pessoas começarem a segui-lo, porque o homem é um fenômeno, tá ligado? Obrigado. No Facebook é só procurar Sérgio Maurício, que está lá. E no meu Instagram é sergiomaurício.oficial. É perfil verificado, então tem lá aquele selinho do verificado.
E no Twitter também, se alguém quiser seguir, é @smd91. Sérgio Maurício Droge, as minhas iniciais, @smd, aliás, desculpe, @smd oficial, né? Os dois são oficial, tanto no Instagram quanto no Twitter. Tá certo. Para a gente finalizar o nosso bate-papo, infelizmente, aqui, porque a gente poderia ficar, Sérgio, com você umas 3 horas, porque uma oportunidade dessa a gente tem que aproveitar e muito. Sérgio, antes da gente finalizar aqui, Marcelo e Dante, vamos focar nesse GP de Jeddah, que vai acontecer agora no final de semana. Tivemos já essa primeira prova. Sérgio, você, como a gente vai acompanhar a partir de sexta, né? Já os primeiros treinos e tal. A gente tem um parâmetro do que foi ano passado, né? Porque foi bem no final do ano passado essa prova. A gente viu que muita gente reclamou, a pista é muito estreita, que é asfalto novo, né? Porque pista nova. Teve muitos acidentes, safety car. Teve até o episódio, foi o episódio do encontrão do Hamilton com o Verstappen, que gerou aquela polêmica. Tivemos problemas na F2 também, né? Que inclusive tiveram que voltar. A primeira vez na vida que eu vi os pilotos voltarem no trajeto contrário. Vieram na contramão para retornar para os boxes. O que esperar desses GP de Jeddah? E você acha que a Ferrari pode sobressair de novo? Como é que vai ser? Como é que é a opinião sua e do pessoal aí da Band a respeito dessa corrida no final de semana? Ainda é uma pista, Rodolfo, com muitas incógnitas, muitas perguntas. É uma pista de rua, é o maior circuito de rua em termos de extensão e o segundo maior da Fórmula 1 só pede para Spa, com mais de 7 quilômetros. O circuito de rua de Jeddah é a segunda cidade maior. Ela só pede para a capital Riad, né? É a segunda cidade mais populosa da Arábia Saudita. O circuito tem pouco mais de 6 quilômetros. É nas ruas ali em Corniche, que é um bairro de Jeddah, que é encostado ali no porto. Então, fica muito próximo ali do Mar Negro. E é uma pista que a gente, pelo desenho, já tinha notado que era muito veloz e muito perigosa. Para essa corrida que vai acontecer no domingo, eles fizeram algumas modificações. E foram modificações pedidas pelos próprios pilotos nas curvas 13, que é exatamente na metade do circuito, e 27. É o maior número de curvas que tem em um circuito de automobilismo que a Fórmula 1 utiliza, né? Claro que eu não vou citar aqui Nürburgring e outros tantos que têm até mais curvas, mas não são utilizados pela Fórmula 1. Então, são 27 curvas. E na curva 27 também, que é a curva que dá acesso, exatamente a curva da discórdia, que teve o Hamilton com o Verstappen tirou o pé, o Hamilton acabou batendo no Verstappen. É essa curva, porque ali logo depois da curva tem a linha que delimita a abertura de asa móvel. O que aconteceu ali foi que o Verstappen queria dar a passagem para o Hamilton antes da linha de abertura da asa móvel. Ele estaria 1 segundo atrás, ele poderia abrir a asa móvel e passar o Hamilton de novo. E ele foi tão lento que o Hamilton acabou batendo na traseira dele. Foi o que aconteceu. Mas as modificações, como eu te disse, foram essas, mais específicas nas curvas 13 e 27, alargando um pouco mais, né? A largura da pista é muito importante, lembrando que sempre uma prova de Fórmula 1 não pode ter a largura mínima de pista de 12 metros, então tinham lá exatamente 12 metros, era muito justa essa largura, praticamente uma largura de Mônaco, que não tem o que fazer, Mônaco não tem como mexer, mas em Corniche tem, né? Lá em Jeddah, então eles fizeram essas modificações, tomara que fique mais segura, né? A gente espera que não aconteçam tantos acidentes, e agora é esperar para ver, final de semana, a partir de sexta-feira, a gente vai estar no Band Esporte fazendo a transmissão dos treinos livres. Depois, sábado, também tem treino livre do Band Esporte na Band. E a corrida é no domingo, 2h30 da tarde. Marcelo, alguma pergunta sobre o GP de Jeddah? Não, é uma pergunta, não seria especificamente só para o GP, mas é uma pergunta bem fácil para ele responder. Nós já tivemos uma corrida esse ano. Quem vai ser o campeão de 2022? Isso é fácil. Eu acabei. Inclusive, eu vim agora da Mega Sena. Eu fiz aqui o bilhete da Mega Sena. Está aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, porque eu até fiz aqui o bilhete da Mega Sena. É muito mais fácil responder essa pergunta do que acertar a Mega Sena. Como eu não vou conseguir responder, eu estou tranquilo porque eu vou acertar a Mega Sena e depois eu vou só acompanhar a Fórmula 1 como turista. Fica tranquilo, né? Doutor Dante. Essa pergunta que o Marcelo fez para você, Sérgio Maurício, eu quis fazer graça na sexta-feira, porque o nosso difusor esporte é de segunda a sexta-feira. Eu quis fazer graça, até mesmo para esse pessoal que aposta nesses aplicativos que tem diversos. Eu falei, olha, você que aposta nos motores Honda, na Red Bull e na AlphaTauri. Pô, que foda, os caras queriam me matar depois. Os caras falaram, pô, deu quebra de lugar de gasolina lá.
Eu acertei o pódio, né, doutor? Quase acertei, né? Em quinto lugar da Haas, imagina, e tava na sexta-feira deu motor Honda de manhã e à tarde deu motor Honda, Dante, né? você pode imaginar as bolsas de apostas de Londres, teve gente que ficou rica com certeza. É. Teve gente que, se não ficou rica, saiu com bom dinheiro. Não ficou rica porque não deve ter apostado tanto na Haas ou na Alfa também, né? Porque tem aquelas apostas top 10, né? Então você vai botando 2 euros aqui, 1 euro ali e tal, mas que saiu com algum no bolso, saiu. Porque quem é que ia imaginar um top 10 como aconteceu, né? Um final desse fantástico, né? Ô Sérgio, essa pergunta que não quer calar, a gente fez até no Difusor Esportes aqui. Para a Haas ano passado, faltava carro ou faltava piloto? A gente viu esse ano. As duas coisas, né? Com exceção do Mick Schumacher, que eu acho um excelente piloto. E mostrou isso, né? Com 11º, né? Pois é, exatamente. Então faltava tudo. Agora parece que não falta mais. Então tá certo. Quero agradecer mais uma vez ao Dante, ao Marcelo pela presença aqui e principalmente a você, Sérgio. Muito obrigado. Espero que essa seja apenas a primeira de muitas conversas, muitos bate-papos que a gente vai ter aqui sobre Fórmula 1. Para a gente que é uma rádio do interior de Minas Gerais, uma rádio aqui do sul de Minas, é uma honra para a gente falar desse esporte tão emocionante que é a Fórmula 1. Como já disse no começo, se não somos uma das, somos a única, a não ser a única da região aqui que fala sobre esse esporte tão emocionante. E convidar o pessoal para acompanhar a Band a partir das 2h30, né? No final de semana. Eu estou abrindo o aplicativo aqui para poder passar o serviço completo aqui. Então, vamos lá. GP da Arábia Saudita, na sexta-feira, a gente começa às 11 da manhã, vai ter um treino de 11 a meio-dia, que é treino livre, depois de 2 às 3, aí vai ter se encerrado o dia do treino livre. No sábado, treino livre às 11 da manhã, no Band Esportes, a classificação é às 2 na tela da Band. Então, 1h30, mais ou menos, a gente deve abrir os trabalhos lá para a classificação. E a corrida é às 2 da tarde, não 2h30, 2 da tarde, o GP da Arábia Saudita, segunda etapa da temporada 2022. Eu agradeço você, Rodolfo, pelo convite. Muito obrigado. Eu agradeço muito a direção da Rádio Difusor Ouro Fino pela oportunidade. A você, Marcelo, um grande abraço. Também ao Dante, que participou aqui conosco. Muito obrigado mesmo. Eu fico muito lisonjeado de estar falando aqui com o público de Minas Gerais, do sul de Minas Gerais. Eu gosto tanto de Minas. Minas é um estado maravilhoso. Eu tenho muitos amigos em Belo Horizonte, em alguns outros lugares, em Barbacena também, em outros lugares. Eu tenho em Juiz de Fora, também tenho muitos amigos. Então, eu fico muito feliz de estar falando pela Difusora. Um grande abraço para todos. Sigam acompanhando aqui na Band. Né? E sigam falando de Fórmula 1, que é muito bom, porque o trabalho de vocês falando de Fórmula 1 está enriquecendo, está enaltecendo o esporte. E isso só ajuda, tá, Rodolfo? Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você, Sérgio. Sérgio Maurício. Ligar uma dica aqui, doutor, antes de a gente terminar, que o pessoal tem que estar ligado no fim de semana na Band, porque o GP de Jeddah na Band será no Capricho, né, Sérgio? Isso aí. Sérgio Maurício, só para finalizar, eu queria te agradecer também, né, como o Rodolfo já fez, e te convidar. Você está morando em São Paulo, não sei se você está com a sua esposa, mas venha conhecer Ouro Fino, venha conhecer Monte Sião, capital nacional do tricô. Tua esposa vai adorar, tem várias coisas muito bonitas. Tem Jacutinga e venha visitar Ouro Fino, né, uma cidade maravilhosa, abençoada. Eu sou um paulista, mas hoje vivo um pouco em Ouro Fino e um pouco em São Paulo, né? E você vai adorar a rádio, as pessoas aqui de Ouro Fino, e desde culinária até um bom café, boa parte do café que vai para o mundo sai de Ouro Fino, sabia? Boa. Muito obrigado, Dante. O convite está aceito já e a gente tem que só acertar datas aí para poder estar em Ouro Fino. Um abraço para vocês e muito obrigado pela oportunidade. Grande abraço a você, Sérgio, Marcelo, Dante. Muito obrigado, Sérgio Maurício. Grande abraço. E domingo estaremos ligados na transmissão da Band. Grande abraço. E aí, tá ligado? Sempre.